O que é a inteligência espiritual? Porque o tema de hoje, relembrando, se chama A Inteligência Espiritual versus a Confusão Espiritual. O que é a inteligência espiritual? Bem, a inteligência espiritual é a capacidade de compreensão dos assuntos espirituais que te leva a uma posição, a uma decisão sóbria, inteligente. Certo? Essa é a inteligência espiritual. Por exemplo, Romanos capítulo 5 diz que o pecado entrou no mundo por um homem e da mesma maneira por um outro o pecado foi tirado. Portanto, se você compreende que você está depois do segundo, você compreende com a inteligência espiritual ativada que você não pode mais estar debaixo do pecado do primeiro. Pela simples razão e dedução de inteligência espiritual, que se você se achar ainda nos dias de hoje debaixo do pecado, você está dizendo que o segundo falhou. Então isso se chama inteligência espiritual. Versus a confusão espiritual. Vou dar um exemplo de confusão espiritual. Se você participou da religião católica, você foi lá na missa, teve aquele momento naquela cerimônia em que o sacerdote segurou aquela hóstia que simboliza o corpo de Jesus de Nazaré, que foi entregue para tirar o pecado do mundo. Naquela época, ele foi chamado de Cordeiro de Deus. Então o sacerdote, muito sobriamente, muito sério, ele levanta uma hóstia e diz assim: esse aqui é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. É claro, ali ele está simbolizado, verdade? Muito bem, depois todo mundo faz aquela celebração, porque o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Mas quando chega no final da missa, o sacerdote diz: irmãos, até o próximo domingo, não faltem, vão em paz, mas tenham muito cuidado com o pecado, porque o pecado está no mundo. Ou seja, ele acabou de celebrar que o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo, e no final da mesma cerimônia, ele diz que o pecado ainda está. Isso se chama confusão espiritual. Que, na verdade, a confusão espiritual, na verdade, é o quê? É o resultado do modo de pensar religioso. Então, esse título, a inteligência espiritual versus a confusão espiritual, a síntese desse tema é o que eu acabei de te dizer agora mesmo, e não vou repetir porque não precisa. Você é uma pessoa inteligente? Então, no sistema religioso se aprende muita coisa, é verdade? Por quê? Porque as reuniões ali são massificantes, massificadas, são exigidas o comparecimento. Você, se está num sistema religioso, aí você vai no mínimo uma vez por semana. Há aqueles que vão 3 vezes por semana e há os outros que vão todos os dias, porque domingo é um dia forte no sistema religioso, porque é um dia onde há muito trabalho. Muito trabalho. Que trabalho? Escola dominical às 9 da manhã ou às 8. Depois tem o culto público a meio-dia e depois tem a reunião de oração na tarde. Fora que no intervalo tem a visita aos irmãos que estão faltosos e tem depois o culto à noite e tal. E na segunda-feira tem alguma reunião de algum departamento. Na terça-feira tem a reunião de oração. Na quarta-feira tem ensaio dos vários grupos. Na quinta-feira tem outro culto público no meio da semana. Na sexta-feira tem reunião para decidir como vai ser o fim de semana. No sábado tem o trabalho dos jovens e no domingo começa tudo outra vez. E dessa maneira se massifica aquele tipo de ensinamento, e então a pessoa começa a mergulhar em um mundo de informações dadas pelo sistema religioso, que plantam na mentalidade das pessoas umas crenças. Algumas delas a gente conhece como os dogmas, porque a primeira coisa que você aprende no sistema religioso é que você não pode questionar nada. Você não pode questionar. Tem coisa ali, por exemplo, a doutrina da Trindade. Você não pode. Deus Pai,
Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E você pede uma explicação e aquela pessoa que está ali colocada para te explicar, ela te dá a explicação conforme ela pensa. E você também pensa, então você chega a determinadas conclusões e tem algumas dúvidas, e quando você começa a perguntar, se você começa a perguntar muito, a pessoa já começa a te olhar de lado, porque você está questionando, e isso é um dogma. A Trindade é um dogma, você não pode questionar isso. Por quê? Porque aquilo que é ensinado ali tem que ser recebido por todos aqueles membros sem o mínimo questionamento. Então, a primeira coisa que é colocada para todo mundo claramente, ou nas entrelinhas, né, é colocado que você não pode questionar. Então, a pessoa, por fragilidade na inteligência espiritual, vou te explicar isso já já, a pessoa mesma se submete, sozinha, sem ninguém puxar, sem ninguém empurrar, sem ninguém forçar, sem nada disso. É a própria pessoa que se submete àquelas coisas, craseado, àquelas coisas que são ensinadas lá. Entendeu? Por quê? Por fragilidade na inteligência espiritual. A pessoa é frágil com relação a isso, porque ela aprende tanto aqueles dogmas, aqueles tipos de ensinamentos, e que ela começa a se sentir mal se ela começar a questionar. Então ela já perde a capacidade, sabe, de pensar, a liberdade de pensar. Ela se sente mal. Há pessoas que dizem assim, ai meu Deus, será que eu estou pensando errado? Porque eu estou duvidando disso que o pastor falou, eu estou achando que isso não é bem assim, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo mal por questionar isso. Então isso se chama fragilidade na inteligência espiritual. Eu vou te explicar durante o decorrer dessa ministração como é que isso vive na mente de todo mundo, como é que isso alcança e trabalha na mente das pessoas. Como eu te disse, por causa dessa fragilidade, a pessoa é como se ela estivesse sendo levada por uma onda no mar, por uma correnteza, sabe? Ela se deixa levar ali e vai. Por exemplo, uma transfusão de sangue. Você sabe que há determinada religião que proíbe a transfusão de sangue. Então, vamos supor que os pais têm um filho que sofreu um acidente grave, sangrou muito e perdeu muito sangue, e por causa disso ele precisa receber sangue externo, precisa ser colocado, encher novamente a sua quantidade de sangue, que são muitos litros que um corpo humano tem de sangue para poder funcionar normalmente, assim como o meu, como o seu que está aí, mas aquela criança foi atropelada, sofreu um acidente tremendo e agora sangrou e está precisando de sangue. Então uma determinada religião não permite que seja ministrado sangue na vida daquele menino, daquela criança, porque eles têm os motivos religiosos deles lá. Entendeu? Então, isso é uma fragilidade da inteligência espiritual, mas tem um motivo. O motivo é o ensinamento que aquele sistema religioso dá aos seus membros. Talvez alguém que esteja me assistindo aqui seja evangélico, tradicional, e aí diz, isso é um absurdo. Pois é, mas lá no seu evangelismo tradicional também tem um montão de absurdos que eu vou te mostrar aqui. Então a pessoa, com o decorrer do tempo, ela vai perdendo o poder sobre si mesma. Ela perde o poder das suas decisões. Ela já não consegue decidir sozinha. Ela tem que... Peraí que eu vou ligar para o meu pastor para perguntar a ele se eu posso assistir o Pedro Kelly. A pessoa perde a capacidade de raciocinar, de tomar decisões sóbrias, sensatas, pé no chão, inteligentes. Por quê? Porque ela está submetida, note, ela está submetida, o púlpito está ali no alto, ela está sentadinha aqui, ouvindo aquela pessoa lá colocar uma porção de coisas, de informações em sua mentalidade.
E ela acredita naquilo. Claro que ela acredita naquilo. Ela não tem a inteligência espiritual ativada ainda. Aí você talvez possa dizer assim para mim: poxa, mas isso é bobagem. Isso aí não é tão sério assim, porque a pessoa vai lá, afinal de contas, a religião tem coisas boas e tal. Isso não pode ser perigoso desse jeito. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isso que eu estou falando pode até não parecer muito sério, pode não parecer perigoso, mas o que eu estou te falando aqui, que acontece no sistema religioso, vai desde a proibição de uma mulher ou um homem vestirem determinados tipos de roupa, até jogar uma bomba no teu semelhante dizendo que foi Deus que mandou, matando mulheres e crianças em nome de Deus. Ou o que você acha que fez aquelas pessoas pegarem em 2001, fazerem um curso de pilotagem de avião, entrarem na cabine de um avião depois de sequestrar o avião e se tacarem num edifício sabendo que ali seria uma destruição total de suas próprias vidas? O que você acha que aquelas pessoas tinham na sua cabeça? Ah, mas é porque eles são maus. E o que você acha que está fazendo hoje em dia um povo chamado um povo de Deus matando mulheres e crianças porque aquela é a terra que Deus me deu, então vocês não são de Deus, eu vou matar todo mundo. E o que você acha que está fazendo nesse momento um líder religioso por aí nessas catedrais proibindo, dizendo que está todo mundo debaixo do pecado? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o sistema religioso não pode admitir que você está livre. Ele tem que estar sempre te mantendo debaixo de condenação, debaixo de dívida espiritual, debaixo de pecado, debaixo de diabo, debaixo de inferno. Você vai para o céu, o outro não vai para o céu porque o outro é do diabo, então eu nem falo com ele. O meu vizinho é espírita, então se ele vier para cá na mesma calçada, eu atravesso a rua porque ele é do diabo, porque ele tem aquelas coisas lá dele em cima do muro, aqueles negócios todos que ele faz e tal. Abençoados, essas confusões são confusões espirituais, que você já entendeu, que eu já defini aqui para você, que confusão espiritual, na verdade, é o resultado do confuso do modo de pensar religioso. Porque todos nós, em Cristo, estamos livres, não importa a religião que você ache que você tenha. Não importa. Isso não importa, isso porque religião é coisa humana, mas muito mais feita para dividir, para estabelecer muros e limites, né, do que para unir as pessoas em amor, verdade? Lembre-se que Jesus não fundou religião nenhuma, não respaldou religião nenhuma. Tem uma religião, por exemplo, a católica apostólica romana, que se jacta de dizer que Jesus respaldou eles. Isso é mentira, isso não é verdade. E a interpretação que eles dão em cima de Pedro, o apóstolo, é uma interpretação totalmente equivocada, torcida, cheia de interesses próprios, porque daí fundaram um verdadeiro império. Então você está livre. Livre de condenação, livre do diabo, livre do pecado, livre do inferno, mas livre por quê? Livre pelo entendimento. Porque, veja bem, se Cristo veio para tirar o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Se você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, antes de você se chamar pelo nome humano que você tem, né? Você já era um escolhido, um espírito escolhido, predestinado e abençoado. Então, quando você compreende isso, é sinal que a inteligência espiritual está tomando forma, tomando cor, tomando posse do teu pensamento em relação às coisas espirituais. E você imediatamente se sente livre. Então, você se sente livre após uma ministração como essa, né?
Mas qual é a situação? Qual é o problema? Vou dizer aqui. Bom, o problema é que a vida continua. A vida continua, Pedro Kelly? A vida continua e a vida tem as suas coisas. A vida traz momentos de tribulação, momento de sofrimento, momento de doença, momento de dificuldade, momento de escassez, momento de tristeza, momento de angústia, momento de fracasso. Ela não traz só momentos felizes. A vida traz momentos altos e momentos baixos. Lembre-se de que Jesus ele fez questão de advertir a todo mundo, olha só, é legal, é bacana, tudo bem, mas no mundo vocês vão ter aflições, tá bom? Mas tenham bom ânimo, hein? Tenham bom ânimo, ou seja, virão momentos de altos e baixos. E aí, a religião, uma vez mais, os religiosos, o sistema religioso, te ensina que tais coisas, um desemprego, uma escassez aparente, uma enfermidade que se manifeste, uma notícia ruim que você receba, né? Essas coisas, o sistema religioso ensina que coisas assim são por causa de alguma pendência espiritual que você está devendo por aí. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu alguma expressão desse tipo. Olha, você está passando por isso, será que você não está fazendo nada por aí não, hein? Será que Deus não está zangado contigo por aí, porque o pecado, porque o diabo, porque então é isso que você aprende no sistema religioso. E a vida continua, as coisas acontecem e aí qual é o resultado disso? Bem, desconhecendo a sua posição espiritual, desejando, se livrar do problema, da situação difícil, a pessoa acaba caindo nas garras deles. Deles quem, Pedro Kelly? Do sistema religioso. Porque a pessoa fica tão fragilizada porque a vida às vezes bate, não é verdade? A pessoa não está conseguindo reagir àquela situação, ela não consegue, ela está patinando, ela não consegue sair do lugar, ela pensa que está agindo corretamente e até está, mas não é o momento ainda dela decolar e a vida fica ali batendo, prendendo, então a pessoa começa a encucar naquele tipo de situação difícil e busca ajuda e conversa com um parente, conversa com um colega de trabalho, conversa com um amigo na escola, um vizinho, não sei o quê, e esse aí, ele é o agente responsável por pegar você pela mão. Peraí, vamos lá na minha igreja, porque lá eu tenho certeza que tem uma irmã lá que é poderosa, que ela vai orar por você e você vai ficar livre desse problema. Não, vamos lá na minha igreja, que lá tem uma corrente de libertação. E aí você vai ser livre desse problema que você está. Vamos lá na minha igreja, porque lá tem uma corrente para a prosperidade. E então você vai ser livrado disso aí e tal. E a pessoa, então, porque está demorando um pouco para aquela tribulação cessar na vida daquela pessoa, ela já não está quase aguentando mais, está quase entregando os pontos. E aí muita gente cede e acaba caindo nas garras deles, que eu chamo e a Bíblia chama de laço do passarinheiro. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.